E João? Oi, João, bom dia, amor. Aí, crianças, ó, eu vou voltar a fazer o compartilhamento de tela da correção, tá? Deixa eu só anotar aqui a presença de João, para eu não esquecer. Então, ó, deixa eu aqui apresentar. Bom dia, professor. Bom dia, amor. Chegou na hora certinha, hein? Um pouquinho atrasado, mas certo. Fala aí, estão vendo agora? Sim? Agora sim. Agora sim. Então era aquilo lá mesmo, que eu inventei moda de botar aqui e atrapalhou o troço todo. Professora, para mim é preto. Oi? A sua tá preta, Nicolas? Nicolas, o seu tá... Não, agora já apareceu, tava pronto. Eu já ia falar, o problema é com você, aqui tá todo mundo vendo. Então, ó, o número 1, número 2, tá? Ideologias, esse pensamento que foi utilizado, essas ideologias, né? Foram utilizadas aí como justificativa para o imperialismo, tá bom? Então, ó, façam aí a correção do número 1 e do número 2. Lembrando, tá? Nós estamos no módulo 4, página 296. Professor, eu esqueci de fazer essa atividade. Copie essas respostas. É extremamente importante. Professor, eu fiz. Confere essa resposta. Se tiver muito diferente e quiser me falar, pode falar que eu vejo, né, se tá de acordo ou não. Ou se tiver diferente, mas você leu, tá aí quase que a mesma coisa, é a mesma ideia, tudo tranquilo, tá? Então, ó, vou dar um tempinho para vocês corrigirem, vamos lá. Lembrando aí que é muito importante anotar, muito importante. Oi aí, como é que estamos? Já copiaram? Espera aí rapidinho, professor. Calma aí, espera mais filho. um pouco. Pode deixar que eu espero sim. É só me ficar me avisando para eu não achar, tipo assim, que eu tô um maior tempão e ninguém tá copiando. Lembrando, tá? Botem essa resposta aí, por favor. É importantíssimo. Muito importante mesmo. Vai ajudar muito vocês depois.
Professora, acho que já pode ir. Tá? Então, ó, vamos pro 3 Peraí, e pro professora, 4. já tô terminando ali o número 2. Tá. Professora, pode subir um pouco, eu só tô fazendo o número 2. Ah, tá. Então, ó, já está aparecendo o 3. Vou falar logo o 3 então. No contexto imperialista, qual era o objetivo das ideologias? Então, olha só. Nesse contexto, foram criadas novas ideologias para que a população, tanto dos países dominantes como dos países dominados, concordasse com as atitudes interventoras tomadas pelos colonizadores. Essas ideologias serviram, né, para mostrar para a população dominada que os dominadores, né, eram, sim, devido a esses pensamentos, né, devido a essas ideologias, devido a essas filosofias, que eles eram os únicos capazes a levar a civilização para esses povos primitivos. Então, essas ideologias tiveram aí como objetivo justificar o imperialismo, tá? Mostrar para a população o porquê que aquilo estava acontecendo e qual era a coerência disso tudo. Era, então, levar essa população a ser dominada, tá? Só que através de ideologias para que eles concordassem sobre essa intervenção aí das grandes potências. Então, a resposta está aí, tá 3, anotem aí bonitinho. Professora, eu estou meio perdida, né? O que são ideologias? Ideologia, como está aí no de cima, tá? São pensamentos, são ideias, né? Aonde essas ideias, esses pensamentos foram utilizados para justificar o imperialismo. Ideologia, por exemplo, nós tivemos um pensamento que falava o seguinte, que foi aí o darwinismo, né? O darwinismo social, a teoria criada por Darwin. Ele dizia que somente o grupo, né, mais forte, somente o ser vivo mais forte, mais evoluído, né, é que conseguia aí permanecer, sobreviver na Terra. Então, o que ele quis dizer com isso? Que muitas espécies não chegaram até hoje, não foram adiante, porque não tinham aí condições, né, não tinham aí características para sobreviver certas dificuldades do ambiente. Então, essa ideologia de Darwin, ela foi utilizada como justificativa para a dominação. Como assim? Né? Os europeus falaram aí para os povos dominados que eles, os europeus, eram mais desenvolvidos, né? Eram mais organizados, devido à sua força, devido à sua evolução, devido à sua capacidade. Então, por conta dessa capacidade, por conta dessa organização que para eles era correta, eles tinham aí o dever de levar a civilização para os povos primitivos. Eles tinham aí, portanto, o direito, né, de dominar aqueles territórios, tá? Então, a ideologia foi aí a bandeira utilizada pelos europeus para dominar outra região, dizendo ser os únicos capazes para isso, tá bom? Ó, lembrando, qualquer dúvida, qualquer coisa, professora, não entendi, não estou sabendo, me fala, me avisa para eu poder esclarecer ou arranjar até outros meios de explicar, tá? Depois eu tinha visto até um videozinho falando sobre essa questão de evolução, porque talvez você já tenha esquecido, né? A teoria de Darwin, isso tudo, que foi dado lá no 6º ano, né? Então, depois eu vou procurar na internet esse vídeo que eu achei e acabei não colocando ele aqui, não guardando, para mostrar para vocês que teoria é essa, tá? Que base é essa da evolução, para vocês poderem se encontrar, tá? Se dando tempo, eu até dou uma olhadinha hoje ainda, aqui no decorrer da aula, para ver se acho. Mas não, eu apresento na próxima aula, tá? Ó, vou mostrar o 4. Eu sei que vocês estão no 3. No 2 só tinha Nicolas, ó. Perdão. 4. Explique o que é etnocentrismo. Aí tá até marcado aí de onde eu posso pegar a resposta, tá? Etnocentrismo é esse grupo, né? Esse grupo, essa sociedade que não aceita as características, o costume, a religião, a cultura, o dialeto do outro, tá? Então, quem é que estava nessa questão do imperialismo? Qual era o grupo que estava praticando o etnocentrismo? Era o grupo dos europeus,
Por quê? Porque eles não reconheciam o outro como civilizado. Eles achavam que somente eles eram civilizados, que a organização deles é que era correta, a do outro não. E isso é o etnocentrismo, é você não aceitar o outro, a organização do outro, o costume do outro, tá? Então, olha a resposta que eu marquei. Podia até marcar antes, ó. Trata-se de uma visão de mundo em que o próprio grupo é definido como correto e adequado, concebendo segundo seus valores os demais grupos. Então, ele quer que todos os outros grupos se encaixem no que ele acha que é civilizado, no que ele acha que é correto e adequado. Ele não reconhece isso como correto e adequado. Oi, meu amor. Onde está marcado é a parte onde que a gente está escrevendo. Você pode, então, eu tinha marcado aqui, tá vendo? Visão de mundo, mas aí eu acho melhor começar a marcar daqui, ó, para ficar mais completinho, tá? Então, ó, até aqui, até no final. Ficou lindo agora, hein? O bom é que eu não sei apagar. Olha que maravilha. Eu só sei riscar. Porque aqui é melhor começar a copiar daqui, ó. Trata-se de uma visão de mundo em que o próprio grupo é definido como correto e adequado, concebendo segundo seus valores os demais grupos. Então, ele quer encaixar, ele quer determinar os seus valores em outros grupos. Ele não vê o valor do outro, ele não acha o outro correto, somente ele. Somente ele é correto e adequado. E aí, podemos? Ó, vou coisar mais um pouquinho aqui para a gente ver logo o número 5, tá? Deixa eu ver. Calma aí. Aí, 5. Como podemos identificar ideias etnocêntricas, perdão. Então, ó, as ideias etnocêntricas estão associadas à dificuldade
de reconhecer e aceitar a diferença do outro, gerando sentimentos como estranheza, hostilidade e medo. Então, a gente percebe que uma pessoa, né, ou que uma nação é etnocêntrica quando ela não aceita o outro, quando ela não aceita essa diferença, tá? Quando ela bota aí o espanto, a estranheza, ela é hostil, ela não tem essa aproximação. Por quê? Porque ela é etnocêntrica, né? Ela tem uma visão de que somente ela, somente o que ela faz está correto. Estão conseguindo visualizar o 5 aí direitinho? Então, tá bom. Oi aí, meus amores. Como é que estamos? Como é que está a situação? Fala aí para mim. Ó, vou mostrar aqui mais o 5, que eu acho que já acabaram o 4. Foi aí? Acabamos? Peraí, professora, rapidinho. Tá.
Pode tirar, professor. Posso? Então, vamos embora. Vou sair aqui. E aí, nós iremos falar um pouquinho mais, tá, agora, sobre a industrialização, tá? Que é o avanço aí tecnológico, né, que levou a ocorrer, que acabou ocasionando, né, a revolução, perdão, que acabou ocasionando aí um imperialismo, ou melhor, né, os avanços tecnológicos ocasionou aí com mais intensidade a industrialização, e a industrialização, por sua vez, ocasionou, né, a corrida imperialista, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Revolução Industrial, na verdade, a segunda Revolução Industrial, porque eu achei que ficou, assim, pouco falado, tá? Então, a gente vai fixar ainda mais o assunto. Então, antes de eu passar o slide, lendo, explicando, eu vou apresentar para vocês um videozinho curtinho que vai falar um pouquinho sobre a segunda Revolução Industrial. Presta bastante atenção, o videozinho é bem bacana, tá? Ele é curto, mas ele é bem esclarecedor. Então, deixa eu aqui apresentar. Deixa eu botar ele aqui no começo, que eu já tinha passado para 81. Todo mundo vendo aí? Fala para mim. Sim ou não? Sim. Então, vou iniciar, hein? Deixa eu aumentar o volume, tá bom. Você certamente já ouviu falar da Revolução Industrial, mas sabe algo sobre a Segunda Revolução Industrial? Ela ocorreu em países de economia capitalista, a partir da segunda metade do século XIX. Na Europa, nações como Inglaterra, França e Alemanha tiveram destaque nesse movimento tecnológico. Na América, os Estados Unidos lideraram o processo que rapidamente se espalhou pelo mundo, tendo seus reflexos até no Brasil. Esse período foi marcado pela alteração da matriz energética, que mudou de vapor para eletricidade e petróleo, pelo desenvolvimento da fabricação de aço, pelo aperfeiçoamento do dínamo, aparelho que converte energia mecânica em elétrica, e pela criação do motor de combustão interna. A ciência foi suporte para todas as inovações. Novos equipamentos foram inventados e as tecnologias foram fundamentais para a rápida industrialização. Muitas pesquisas sobre a energia elétrica foram desenvolvidas. Nas fábricas de todo o mundo, foram instalados grandes equipamentos e geradores de eletricidade. As fábricas mudavam a paisagem das cidades. Os bondes elétricos transportavam pessoas. A construção civil produzia importantes obras com estruturas de aço. Ao mesmo tempo, a revolução causava grande desigualdade social, devido aos baixos salários, às condições precárias de trabalho e ao acesso desigual à educação e à informação. Outro aspecto muito importante foi o uso das fontes de energia vindas do petróleo, matéria-prima que passou a ser extraída no mundo todo. Nesse contexto, o desenvolvimento dos meios de transporte foi de grande relevância, destacando-se o avanço da indústria automobilística. Todas essas mudanças impactaram a economia, aumentando a produtividade e o lucro, obrigando os trabalhadores a trabalhar de forma mais intensa, sem um reajuste proporcional de salários, fato que culminou com a organização de diversas greves. A segunda Revolução Industrial alterou profundamente as rotinas de trabalho e a vida das pessoas. Ainda que as novas formas de produção surgidas nesse período tenham trazido benefícios aos seres humanos, também foram responsáveis por consequências catastróficas para muitas pessoas. É legal, né? Então, nós vimos o seguinte, que a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial foi extremamente importante, né, para o desenvolvimento, para a organização da sociedade, para a facilitação do dia a dia das pessoas, do cotidiano, né, com a invenção aí dos eletrodomésticos, com o surgimento de novos meios de comunicação, meios de transporte também que evoluíram e muito, mas a segunda Revolução Industrial também trouxe aí prejuízos para a sociedade, no sentido dessa falta de organização social nos centros urbanos, pessoas com emprego e outras, né, completamente na miséria nesses centros urbanos, porque saíram do campo, foram para lá à procura de uma vida melhor,
à procura de uma estabilidade e acabaram não alcançando, ou então muitas, né, que aconteceu na maior parte das vezes, em grande maioria, conseguiram seus empregos, só que com salários baixíssimos, foram morar de forma inadequada, prejudicando, assim, o ambiente, né, desestruturando toda a organização social. Então, a Revolução Industrial, ela trouxe prejuízos e benefícios, né, como praticamente tudo aí nessa vida. Claro que os prejuízos se intensificaram ainda mais na sociedade por conta aí dessa Revolução Industrial, desse avanço na industrialização, tá? Na medida, né, que as grandes empresas não se tinha naquela época leis trabalhistas, não se tinha um piso salarial, tá? Então, assim, as condições de trabalho e as condições de vida, de moradia, eram muito precárias, devido a esse salário, né, extremamente baixo da época, né, em cima de um trabalho extremamente cansativo, tá? Então, ó, agora a gente vai ver o slide, onde eu vou fazer a leitura e a explicação também um pouquinho mais sobre a segunda revolução industrial, tá bom? Eu vou dar uma pulada em alguns momentos do slide, para a gente poder, porque ele acaba sendo repetitivo, para a gente não se alongar muito. Então, ó, o mundo industrializado no século XIX. Nós iremos ver a expansão da industrialização, a segunda revolução industrial, os contrastes sociais e novos modelos aí culturais. Então, ó, estamos vendo aí, né, esse desenvolvimento, né, até então nós utilizávamos tudo feito no vapor, né, com a utilização da força aí do vapor, do carvão, na primeira revolução industrial, tá? Então, ó. Professora. Oi. Vai precisar escrever uma coisa no caderno? Por enquanto, não. Por enquanto, tá tudo direitinho, tá? A idade do vapor e do carvão, que foi aí na primeira revolução industrial. Então, ó, fonte de energia era o carvão, era o vapor. A ligação ao setor têxtil e metalúrgico. A Inglaterra controlava a produção e a economia mundiais. E houve aí a expansão, só que de forma muito limitada. A Inglaterra, na primeira revolução industrial, foi a pioneira, tá? Então, ó, lembrando, na primeira revolução industrial, nós tivemos o uso do carvão, né? Do vapor. A fonte de energia era o carvão, era o vapor, tá? Nesse período, nós também houve a descoberta do ferro. E a Inglaterra foi a pioneira, tá? Na industrialização, na primeira revolução industrial. Então, vamos lá. Desenvolvimento do setor metalúrgico ligado à maquinaria, invenção da locomotiva, né, associada aí a carris de ferro, surgimento do ferro, que ligam inicialmente todo o território da Grã-Bretanha, e depois em outros países europeus. Aqui ainda nós estamos falando da primeira revolução industrial, utilizando aí o carvão, né, tudo era movido a vapor, né, nós tivemos aí também o ferro também como matéria-prima. Novas potências que surgiram. Bélgica, França, Alemanha, Estados Unidos, Japão, isso lá na primeira Revolução Industrial. Esses países já surgiram aí como grande potência. Acesso a matéria-primas em quantidade, quer do seu território ou das suas colônias, grande mercado interno e externo, devido à extensão do seu império, grande frota marítima e estrutura, pontes, estradas, caminhos de ferro. Esses são os 3 pontos aí que proporcionaram, né, a Inglaterra ser a pioneira na primeira Revolução Industrial. Ela tinha aí esse acesso à matéria-prima de qualidade, esse mercado interno e externo, e essa grande frota marítima e essa infraestrutura. Então, esses 3 pontos foram os pontos que ocasionaram a Inglaterra ser a pioneira na primeira Revolução Industrial. Aí nós estamos vendo o crescimento, né, de várias questões de outras potências também, levando a hegemonia, e agora a segunda Revolução Industrial, que nós tivemos aí a eletricidade e o petróleo, tá, como fonte de energia. Então, ó, novas fontes de energia, o petróleo, utilizado nos motores de explosão, e a eletricidade, que é gerada por turbinas e dínamos
e houve aí a criação de centrais termoelétricas e hidroelétricas. Então, as matérias-primas da segunda revolução industrial foram aí o petróleo e a eletricidade. Da primeira revolução industrial, nós tivemos aí o carvão, né? A energia aí era o vapor, tá? Novos metais, surgiram aí o níquel, o alumínio, novas utilizações de metais conhecidos como o cobre, o estanho e o chumbo, novas indústrias, né, que formou aí, houve a criação aí do aço, máquinas foram criadas aí, foram construídas com aço, pontes também, e torres. O material elétrico, surgiram aí os eletrodomésticos, né, a química, né, na química se favoreceu com a entrada e com o surgimento de fertilizantes, novos medicamentos. Então, esses novos avanços, né, da segunda revolução industrial abrangeu muitos mercados, né, avançou, de fato, aí, a tecnologia em vários campos. Nós tivemos a evolução, né, a revolução dos transportes, o que antes era movido a vapor, ou então através da força aí do cavalo, né, passou a se utilizar aí o petróleo, a combustão, bom? A eletricidade. A aplicação de máquinas a vapor aos meios de transporte trouxe grandes transformações, né? Lá no período lá do vapor, né? Caminhos de ferro, ligação entre as grandes cidades europeias, depois a Ásia, desenvolvimento de infraestrutura, pontes, túneis. Ih, peraí que alguém chegou, meu Deus. Davi, nós estamos vendo slide sobre a segunda revolução industrial, tá? Acompanha aí que nós já estamos aí no meio caminho andado. Mas que bom que você veio. Então, ó, nós tivemos também desenvolvimento na primeira revolução industrial, a navegação marítima, fluvial, construção de navios, maior tonelagem, né, de canais, melhoria de portos e canais. Isso já na primeira revolução industrial. Na segunda revolução industrial, nós tivemos a invenção aí do motor, né, de explosão, com a descoberta do petróleo, vieram os automóveis, as primeiras motos, os aviões, tá? Houve aí a invenção do eletrodoméstico, a invenção da bicicleta também surgiu aí a partir da segunda revolução industrial. Aí, inclusive, aqui, ó, tem um ano de cada descoberta. Em 1802, surgiu o fogão a gás. Em 1804, surge aí a locomotiva. Em 1817, a bicicleta, o motor elétrico, veio a turbina de água e hélice de navio, em 1827. 1830, a máquina de costura. 1832, o telégrafo. Depois veio a lâmpada incandescente. Máquina fotográfica, em 1839. Motor a gás, em 1859. Aspirador de pó. Frigorífico, telefone, fonógrafo, elevador, em 1880, pilha elétrica, em 1881, automóvel, em 1886, cinema, em 1894. Então, assim, foram inúmeras invenções, né, a partir aí do século XIX. Consequências, né, da segunda revolução industrial, consequência desse avanço tecnológico. Facilitaram-se as tarefas do cotidiano graças ao aparecimento de eletrodomésticos, surgem novas formas de comunicação e de lazer, os centros urbanos cresceram, desenvolveram-se novos centros industriais, criaram-se novos postos de trabalho, aumentou o tráfego de produtos e passageiros a preços mais acessíveis, aumentou o comércio nacional e internacional, né, os mercados, surge uma nova doutrina econômica, o liberalismo econômico de Adam Smith, desenvolve-se o capitalismo financeiro, surgem novas ideologias defendendo o operariado, o trabalhador assalariado, tá? Com isso, todos esses avanços também vêm, como nós vimos lá no começo dos slides, os prejuízos à sociedade, aliás, como nós vimos lá naquele pequeno vídeo, tá? Bem, aqui fala sobre o liberalismo, só que eu vou pular esse slide, nós vamos ver, né, o próximo slide, não esse ainda, que vem, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, deixa eu chegar lá, que vem aí demonstrando todas as defesas, né, todas as ideologias que surgiram aí no século XIX. Então, eu vou pular, que está explicando um por um, mas eu já vou logo à frente, que vem todos eles juntos, tá?
fica até melhor para vocês visualizarem, ao invés de eu fazer leitura de um por um. Então, olha só. Então, olha, isso aqui é extremamente importante, tá? Não é preciso copiar, porque é muita coisa para ser copiado agora, mas é bom, assim, se vocês pudessem, se tiver como, fazer um print, para deixar isso guardadinho aí com vocês, tá bom? De todo jeito vai estar também. Essa imagem aí, professor? Bota fazer um print, deixa aí guardadinho, tá? De todo jeito também vai estar lá gravado, bonitinho aí, para vocês poderem rever. E qualquer coisa aqui no chat, eu vou botar o link desse slide para vocês também guardarem bonitinho, tá? Então, olha aí as ideologias que surgiram, né, os conceitos, as ideias, as teorias, tá, que surgiram no século XIX. Bem, hegemonia, tá? O que quer dizer isso? Supremacia de uma cidade, de um estado em relação a outros. Então, como nós vimos, surgiu aí o liberalismo econômico. Então, o que foi o liberalismo econômico? Foi uma doutrina econômica que defende a liberdade de iniciativa econômica, a livre circulação de riqueza, a valorização do trabalho humano e da economia de mercado. Eles defendiam a livre concorrência de mercado, né? o livre cambismo, a lei da procura e da oferta como mecanismo de regulamentação do mercado. Eles faziam oposição ao intervencionismo do Estado na economia e a adaptação de medidas restritivas, protecionismo defendido pelo mercantilismo. Então, o liberalismo era uma teoria que defendia o livre comércio, a não intervenção do Estado na economia, né? Eles defendiam uma organização do mercado para poder realizar aí as suas trocas de mercadoria, para poder fazer a economia crescer cada vez mais, sem a interferência do Estado. Capitalismo financeiro, sistema econômico que apresenta como característica principal a subordinação dos meios de produção para a acumulação de dinheiro e obtenção de lucros através do mercado financeiro. Ações, produtos financeiros, títulos, derivativos de mercados de câmbio. O capitalismo ele faz a defesa do acúmulo de capital, do acúmulo de dinheiro, do crescimento econômico, né, das empresas privadas. Desconsidera esses assentos, tá? Que estão feios e errados, como, por exemplo, do econômico, tá? Então, vamos lá. Sindicalismo, movimento social de associação de trabalhadores assalariados para a proteção dos seus interesses. Por conta aí do crescimento da industrialização, né? Como eu falei para vocês, nesse início, os trabalhadores, eles não tinham leis que garantissem os seus direitos, né? Não existiam leis trabalhistas, não existia a carteira aí de salário, o piso salarial, né? Não existia o 13º, não existia milhões de coisas que asseguravam, né, inúmeros direitos dos trabalhadores. Então, o sindicalismo tinha como intenção fazer essa proteção dos interesses dos trabalhadores. E, com base nisso, foram surgindo movimentos também que lutavam aí pelos interesses, pelos direitos desses trabalhadores. O socialismo foi uma doutrina política e econômica que se caracteriza pela ideia de transformação da sociedade através da distribuição equilibrada de riquezas e propriedades, diminuindo a distância entre ricos e pobres. O socialismo, ele se divide em vários pensamentos, tá? O socialismo, nós temos o socialismo utópico, que fica lá no campo da imaginação, temos o socialismo científico, que é a defesa do Karl Marx e Hegel, né, dizendo aí que os trabalhadores, que os operariados, né, os proletariados, deveriam se unir, né, e tomar o Estado, implantar a ditadura do proletariado, né? Nós temos o socialismo religioso, enfim, são vários ramos aí dentro do socialismo que faz a defesa de se equilibrar, né, a sociedade, de diminuir cada vez mais a distância entre ricos e pobres, né? De tentar implantar a igualdade social, tá? Cientismo, perdão. Doutrina segundo a qual os métodos das ciências naturais deviam ser utilizados em todas as áreas de investigação, inclusive na filosofia, nas humanidades e ciências sociais, pois defendia que somente tais métodos podiam ser usados vantajosamente na procura de conhecimentos. Então, assim, foram inúmeras teorias, né, que surgiram no século XIX
com defesa aí da sociedade, umas caindo mais para o lado aí científico, outras caindo mais para o lado do proletariado, tá? Mas foram vários pensamentos que surgiram aí também com a segunda revolução industrial. Aqui não, enfim, deixa eu sair aqui. E aí, né, sobre a segunda revolução industrial, sobre esse desenvolvimento da industrialização, desse mundo acelerado, né, porque o mundo ficou acelerado com esses novos avanços tecnológicos, com essas novas descobertas. Tem um filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, eu não sei se vocês já escutaram falar, né? É um filme maravilhoso, divertidíssimo, que mostra essa realidade, tá? Dessa entrada, né? dessa industrialização, dessas máquinas tão aceleradas, né? tão diferentes do que eram as máquinas a vapor, que já interferiram em muito naquela sociedade, né? Nós sabemos que antes da primeira revolução industrial, tudo era feito manualmente. Nós tínhamos, né, aquele período do artesanato, né, dos artesãos que foram aí sucumbidos, né, pela primeira revolução industrial. Houve já essa grande transformação da saída da manufatura para a industrialização lá na primeira revolução industrial. E a segunda revolução industrial, ela acelerou ainda mais a sociedade, porque a produção ficou ainda mais rápida, o trabalhador, o proletariado, ele passou a ser muito mais cobrado, né, para se ter essa rapidez de produção em larga escala, porque as grandes potências queriam uma mais produzir que a outra, ganhar mais dinheiro que a outra, e para isso era necessário produzir cada vez mais. Então, se intensificou a cobrança em cima do trabalhador, né, em cima desse operário, tá? Então, eu separei aqui um trailerzinho referente a esse filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, que é maravilhoso, maravilhoso mesmo, tá? Eu queria até botar uma imagem melhor dele, mas eu vou passar esse trecho que eu passei, que eu já tenho guardado aqui. Qualquer coisa, eu vou tentar apresentar um outro trechinho do filme, tá? Então, deixa eu apresentar para vocês o trailerzinho do filme, Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Muito bacana, tá? Quem puder aí ver, veja. Tem ele... Professor, esse daí que ele vai ficar, tipo, ele tá no meio da fábrica e ele fica no meio das engrenagens? Isso, esse mesmo, exatamente esse, tá? Ah, eu lembro, uma vez meu pai botou no telefone pra assistir, mas eu não tava com paciência e eu tirei. É muito bacana, ele é muito bom. A princípio você pensa, ai, coisa chata, filme mudo, né? Preto e branco, gente, mas ó, é sensacional. Eu passei o ano passado para os 2 oitavos anos, e assim, a intenção era passar só um trechinho, tá? Mas deu assim, foi um rebuliço, eles quiseram ver o filme todo, porque é muito bacana mesmo, é de rir, tá? Eu achei esse pedacinho, eu achei a imagem dele bem ruinzinha, mas eu vou ver se eu acho um outro pedaço para a gente poder assistir. Nesse pedaço aqui que eu vou mostrar para vocês, mostram o Charlie Chaplin na fábrica, né? E como era acelerada essa questão de se produzir, né? Nesse período, cada setor fazia algo específico, então os trabalhadores não tinham aí noção desse produto pronto, né? Nessas etapas. E tem todo como é que eu falo? Tem toda uma sequência para poder acelerar essa produção. Mas vou botar aqui para vocês poderem visualizar, para vocês poderem ver.
Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Sección 5, aumente velocidad a 4.7. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! Parou, acabou. Era rapidinho, criança. Viu como é que era o sistema, né? Tinha que ser tudo muito rápido naquela sequência para não se perder nada. Depois, se vocês quiserem, né? Se vocês gostarem, passo para vocês o filme e a gente vê, tá? Vale muito a pena mesmo. O que o filme mostra, né? Essa aceleração na produção, né, onde cada pessoa é responsável por uma etapa. Vocês viram que o Charlie Chaplin é responsável aí por enroscar, né, um determinado, uma rosca, né, ali, uma parte do que está sendo fabricado, e outro vinha fixando. E nesse filme vai mostrar também o movimento que surgiu também contra os donos das fábricas, né, contra a burguesia. É muito bacana. Vocês querendo... Eu espero que queiram, né? Porque vale muito a pena para a gente poder entender essa questão da industrialização, da segunda revolução industrial. A gente vê o filme, a gente pode até marcar aí para a próxima aula, tá? É muito bom. Só que, é claro, a gente tem que estar prestando atenção, porque senão o troço passa, né? O ano passado eu consegui arranjar ele já todo com legenda, né, em português, então assim, deu para entender bem, bem bacana. Vamos pensando aí, para a gente poder ver se a gente pode marcar para assistir semana que vem ou não, tá? Eu já baixo, eu deixo aqui direitinho. E aí, né, nós vimos, como eu falei lá no início também, na semana passada, esse aumento aí, ou melhor, da produção
essa vinda dos avanços tecnológicos, essa industrialização, acabou ocasionando o imperialismo. Por que acabou ocasionando o imperialismo? Porque as grandes potências passaram a ter a necessidade, né, de obter mais matéria-prima para poder se produzir mais, ter mais espaço para montar as suas fábricas, as suas indústrias. Era necessário também levar o excedente de mão de obra que surgiram nos grandes centros urbanos. Então, por conta disso tudo, as grandes potências começaram aí a dominar outros territórios. Né? E nós vimos que foi descoberto na África, né, ricas jazidas de ouro e diamante, o que levou aí, né, todas as grandes potências a disputar pelo território da África, né, a disputar pela partilha da África e da Ásia, tá? Nós também temos filmes que foram aí referentes a essa dominação, como, por exemplo, o filme A Lenda do Tarzan. Só que esse filme A Lenda do Tarzan, esse pelo menos que eu achei, ele já fala uma história um pouquinho diferenciada, ele não mostra exatamente aquele período onde o Tarzan, além desse período, né, que o Tarzan foi abandonado na floresta, mas ele também relata, né, a ida do Tarzan e da Jane, né, para a Inglaterra, para ficaram por lá durante 8 anos, é um longo tempo, segundo a história do filme, e quando voltaram para defender o território africano, que estava sendo, né, devastado aí pelas grandes potências. Aí eu separei também um trechinho desse filme, o trailer, para vocês poderem ver, e quem não assistir, para poder ter a curiosidade de assistir, tá? Deixa eu expor para vocês. Também separei um documentário que passa na Netflix sobre Virunga, né? As riquezas da África, que foram aí destruídas por conta também do imperialismo. Muito bom também, ó. Vou mostrar primeiro o trailerzinho da Lenda do Tarzan. Até eu também estou querendo, porque eu não vi esse filme direito, né? Não dei a devida atenção. Eu também vou assisti-lo. Aí a gente pode até ver em qual que a gente poderia assistir, né? O Tempos Modernos ou esse, hein? Para a gente ter uma aula diferente. O que vocês acham? Fazer uma sessão cinema. Ó, deixa eu botar o trailer. Ó, vamos falar alguma coisa para me dar uma ideia, hein? Daqui a pouco eu vou escutar vocês. Vou botar aqui o trailer. Ah, estão vendo? Fala aí para mim. Crianças. Nicolas, Amanda. Tá aparecendo aí? Sim ou não? Gente, vocês estão aí? Vou até parar. Vocês estão me escutando? Tava apresentando para vocês? Fala aí para mim, Amanda, Nicolas, alguém? Professora, travou aqui para... Tinha travado? Aqui para mim, aí eu não entendi o que você falou. Você tá falando uma coisa aí do Tarzan, aí depois parou. Ah, tá. Eu até voltei. Pra mim, internet. Ah, tá. Eu até voltei, porque ninguém me respondeu. Ó, vou apresentar de novo. A Amanda também teve problemas, que ela tá com 2 contas, entrou e saiu. Foi o de vocês ou foi o meu? Estava apresentando, Amanda? Abre o microfone. Eu saí. Ah, tô eu falando. Falei, Pra mim tá ruim. ah, então eu falando sozinho. Falei, vou voltar lá para ver. Ó, vou apresentar de novo, tá? O treino do Tarzan. Professora, você me até que eu tinha botado lá no chat. Me entende? Ah, eu não consigo ver o chat quando eu estou apresentando. Ah, então, eu não consigo ver o chat quando... Não, você tá falando, sumiu até o que eu tinha botado antes, ó. Ah, tá. Ó, por isso que é bom vocês falarem no microfone, porque quando bota no chat, eu estou apresentando, eu não consigo ler, tá? Então, olha só, o filme do Tarzan, ele fala sobre isso, a luta contra essa dominação, essa exploração da África, tá? Aí a gente pode marcar até o que a gente pode fazer. Se a gente faz a nossa sessão cinema vendo a lenda do Tarzan, ou se a gente faz a nossa sessão cinema falando aí, vendo sobre tempos modernos. Os dois são muito interessantes, tá? Então, ó, deixa eu botar aqui para a gente poder ver a lenda do Tarzan um trechinho. Fala para mim, tá aparecendo aí?
Uma alma caridosa fala no microfone, meus amores. Sim. Então, vamos lá, vou botar o trechinho do filme, hein? We will never survive. I have done all I can to protect my family. Today, I buried my wife. Now I fear for my child. You are Tarzan. You may not like who you were. You may have enemies there. But you need to go home. Your husband's wildness disturbs me. I need you to scream for me. Like it time's up. He's Tarzan. You're Jane. He'll come for you. There's 1,000 men down there. 20,000 more on the way. We don't stand a chance. A normal man can do the impossible to save the woman he loves. My husband is no more than that. Muito legal, né? Lembrando que a história aqui, no caso, não é só, né, com base no romantismo de salvar a esposa, entre outras coisas, né? Mas é também uma história que faz o relato nesse território, onde ele também tem o desejo de salvar esse território, que está sendo explorado aí pelos britânicos, pela Inglaterra, né, pelas grandes potências. Eu achei isso muito bacana. E o Tempos Modernos... Fala, Nicolas. Eu já parei pra ver esse filme, mas eu achei tão chato assim no começo, que eu não vi nem 5 minutos, tirei. Ô, Nicolas, você não gostou de nenhum, Nicolas. O Tempos Modernos... Ô, tio, eu não tava com paciência, eu queria ver o filme, mas aí depois eu vi e achei, pô, isso é o filme? Aí eu tirei. Meu Deus do céu, tá difícil, hein, Nicolas? Senhor. Aí, os dois filmes são muito bacanas. Claro que o Tempos Modernos, ele acaba, como é que eu vou falar? Ele acaba focando bem nessa questão, né? Da evolução dos avanços tecnológicos, da industrialização, da exploração sobre o trabalho dos operários, da falta de direitos trabalhistas, do movimento, né? Do movimento ideológico que surge nesse período para fazer a defesa desses interesses dos trabalhadores. E o Tarzan fala aí, né, da salvação não só da sua esposa, mas também do território africano que está sendo explorado e dominado pelas grandes potências europeias, tá? Então, assim, bem bacana. Eu vi também um documentário, porque tem dia de tarde que eu passo para futucar, né? Tem dia de tarde é ótimo, né? Quase todos os dias de tarde. Eu fico futucando o negócio das aulas, vendo tal, que é interessante, que não é. E achei um documentário chamado Virunga. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu nunca tinha ouvido falar. E esse documentário do Netflix, né, não sei se ainda está por lá, fala sobre, né, o território africano, das suas riquezas, inclusive também dessa questão, né, dos macacos, dos chimpanzés, que acabaram sendo aí destruídos, grande parte deles, claro que ainda tem muitos, mas grande parte acabou sofrendo com isso, pela essa dominação do território africano. Então, eu separei também um trechinho aqui do Virunga. Eu tinha achado até um documentário mais longo, mas eu falei, fica muito cansativo ver isso. Uma coisa, eu até boto um trechinho para vocês. Mas deixa eu botar o trechinho do documentário, ó. Também sobre essa questão, tá? De dominação e ocupação do território africano. E da destruição do
da sua riqueza, da sua fauna, flora, né? De todo o seu ambiente. Então, ó, estão vendo aí? Fala para mim. Sim? Sim. Então, ó, pouquinho também, um tempinho bem curto. Le parc national de Virunga, c'est la vie de la communauté. C'est dans cette entité-là où vous pouvez encore trouver les gorilles des montagnes. C'est ça ma vie. Ils ont l'amour. I think that we have a problem. Companies are exploring for oil. I came here to cover the security situation. I was sworn in to ensure that Virunga National Park's protected. Oil companies have a reputation for controversial ventures. All their efforts are focused on the national park. In the past, it has brought a lot of violence here. Everyone wants their slice of the cake. Viu que esse trechinho, vou até voltar aqui um pouquinho, ela falou sobre essa questão, né, de dividir o território africano devido aos interesses desses avanços tecnológicos, né, e aqui também ela retratou a questão da exploração do petróleo, tá? Então, ó, vou voltar aqui um pouquinho. It has brought a lot of violence here. Everyone wants their slice of the cake. This isn't a war yet, but it could be soon. Companies are playing with fire. Fear has driven people out of these villages. If we leave, we would lose everything. The national park is the only hope this region has. You must justify why you are on this earth. Finalement, nous serons aussi jugés. Nous allons seulement croiser le bras quand le parc sera en train de disparaître. Pourtant, notre souhait est que ce parc reste immortel. Eu achei outro trecho, maiorzinho. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Professora. Oi. Filme, né? Não entendi. Parece até cena de filme, né? Não é? Lindíssimo. Eu fiquei, assim, apaixonada. Eu vou ver se eu acho aqui o pedaço que eu tinha achado, que é mais interessante, pessoal. Vou botar aqui um pedacinho para vocês poderem ver. Só que, por ser muito extenso, o que eu fiz, né? Mas, e tem um filme também, tá? Acabei de ver aqui, ó. Tem um filme também. Gente, deve ser muito interessante isso. Deixa eu ver se eu acho o que eu tinha achado. Pior que... Deve estar arriscado eu não achar mais. E eu não quis. E eu não salvei. Eu pensei, pô, é muito grande, não vou... Ah, acho que eu achei. Não vou mostrar, não, porque senão vai ficar enjoado, vai ficar enjoativo, né? Uma reportagem tão grande. Mas tem um filme também, hein? Bacana, hein? Ver também, hein? Deixa eu botar aqui, calma aí, que eu achei aqui, deixa eu calcular o anúncio. Calma aí. Gente, qual anúncio é esse? Um minutinho. Eu vou botar no ponto mais ou menos certo, para a gente poder ver, pessoal. É porque é bem extenso o... Professora, já está compartilhando a tela, você? Não entendi. Fala? Não, estou compartilhando ainda não. Tá? Estou compartilhando não. Então, o som é porque eu estou ajeitando aqui para poder mostrar. É por isso. Oh, caramba, eu ajeito para poder mostrar. Esse é um smartphone compacto, mas com uma tela grande. Impossível. Vamos lá. Ó. Aí agora eu vou compartilhar, para vocês poderem ver o que eu tinha achado antes, mas só por ter ser muito extenso, eu acabei não mostrando, mas tem um minutinho ainda? Temos. Vou mostrar rapidão, só um trechinho para vocês poderem ver. Que vocês mesmos podem procurar no Google, né? Eu botei documentário Virunga, ó. Floresta dentro. Já andamos uma meia horinha.
Acho que ainda falta aí uma meia hora, ainda uns 45 minutos, até a gente encontra. Vou passar, porque assim, bem certo para procurando. Prontos. Aí. Então é muito raro e muito gratificante ter uma experiência de poder ver eles assim, tão de pertinho. Né? Está a menos de 1 metro do macho alfa, do silverback, dessa família aqui que se chama Rumba, que é uma das famílias aqui do Parque de Virunga. E esse aqui é um macho alfa, o maior. É extremamente emocionante. Está a 1 metro. Tem que usar essa máscara por causa da contaminação. Eles são muito sensíveis, mas é algo extremamente emocionante. Estar assim tão pertinho, um bicho tão grande desse, ameaçado de extinção. Então são só 9 famílias aqui no Parque de Virunga. E a gente está conferindo bem de pertinho. Essa aqui é a mãe da família. E ela passa o tempo inteiro brincando com os gorilinhas. Muito bom. Mais um pouquinho. Gente, muito bacana, né? Tem mais coisas para cá, tem o depoimento dele, tem eles procurando novas famílias. Deixa eu ver se eu acho outra coisa aqui para vocês poderem ver. Não, por enquanto só, tá bom, sim. Muito legal. Então, ó, também tem um filme, né, do Virunga, tá? Muito, assim, eu fiquei encantada quando eu vi, né, e lembrando, isso aí não faz tanto tempo assim, esse documentário. Então, ainda existe, né, essa espécie toda lá preciosa, em pensar, né, que se tinha muito mais, e foi tudo aí, né, foi extremamente devastado, grande parte de toda essa riqueza, nesse período do imperialismo, né, dessa corrida imperialista, dessa dominação no território africano. Que a gente, escutando assim na aula, a gente pensa que se trata só da história, coisa que escreveram, e na verdade não é, né? São fatos reais mesmo. Foi o que de fato aconteceu. Gostaram? Bem bacana, né? A gente podia combinar. Eu queria que a gente visse algum filme para dar uma diminuída nessa questão só de aula, né? Mas eu vou pensar aqui, eu vou até ver a Lenda do Tarzan, o Tempos Modernos, para ver qual o tempo de duração de cada um, para ver qual que se encaixa aqui na nossa aula, tá bom? Então, olha só, meus amores, atividade dessa semana, tá? Atividade dessa semana, anotem aí, por favor.
Vocês irão fazer, por gentileza, a página 302. Página 302, tá? Eu sei que tem outras páginas aí para serem feitas, mas eu vou fazer com vocês ao longo aí das nossas aulas, porque, como eu falei, a gente está, graças a Deus, muito certinho no nosso conteúdo, então dá para a gente fazer com bastante calma, tá bom? Então, ó, página 302, para vocês poderem realizar aí essa semana, tá? E aí, gostaram? Foi tudo bem? Tudo bacana? Depois eu vou ver a questão do filme, tá? Que a gente... Se a gente vê semana que vem, ou se eu fecho esse assunto e a gente marca para a próxima aula, e eu vejo direitinho com vocês. Qualquer coisa, eu vou ver aqui o tempo, a gente até assiste aí semana que vem, conforme for, né? Porque primeiro eu vou ver se vai ficar adequado aí essa questão do tempo da nossa aula para o filme. Então, ó, não vou deixar certo essa semana que vem, mas qualquer coisa, tá? A gente assiste. Eu gostaria muito de passar os tempos modernos, para a gente poder ver um pouco mais sobre a questão da industrialização, os movimentos, né, dos operários contra essa exploração, exigindo os seus interesses. Nós vamos conversando aí, qualquer coisa a gente vai se falando, tá bom? Então, meus amores, vou terminar um pouquinho antes, para a gente poder ir de uma aula para outra. Lembrando aí, ó, vou repetir o exercício. Módulo 4, página 302, tá?